você sabe, tem gente por aí afirmando que vai acabar com a fome no Brasil. E como essa é uma tarefa para lá de difícil, a Rural Business decidiu dar, digamos, uma ajudinha a todos que dizem que tem o caminho para resolver essa difícil questão. É claro que a solução não vem da bobagem socialista de dizer que basta taxar os bilionários do planeta e o problema estará resolvido, como algumas amebas falam por aí. Mas, falando sério, um dos caminhos importantes para diminuir a fome aqui no Brasil é reduzir o radical desperdício de alimentos e que tem altíssimo custo social. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, agência da ONU para o combate à fome e à pobreza, diz que o custo com prejuízos sociais do desperdício de alimentos atinge 900 bilhões de dólares por ano. O descarte de frutas e verduras é uma realidade que você pode ver aí todos os dias. Basta prestar atenção no que acontece nas proximidades dos supermercados, dos mercadinhos e das feiras livres que você frequenta em todos os cantos do Brasil. A desatenção é ainda maior quando jogamos no lixo alimentos esquecidos na geladeira ou produtos que perderam a validade. O desperdício de comida afeta todas as etapas do ciclo de produção, da colheita ao beneficiamento, passando pela estocagem, o transporte, a distribuição, a embalagem, até chegar ao consumidor final. Ainda segundo a FAO, cerca de 54% do desperdício acontece depois que os alimentos saem das propriedades rurais, durante a manipulação pós-colheita e armazenagem. Outros 46% se perdem nas etapas de processamento, distribuição e consumo. Um relatório divulgado no ano passado pelo Programa das Nações Unidas para Ambiente revela que em 2022, mais de 1 bilhão de refeições foram descartadas todos os dias. Cerca de 783 milhões de pessoas enfrentaram a fome. E mais um terço da humanidade sofria com insegurança alimentar. A Organização das Nações Unidas também apresentou um outro levantamento que coloca o Brasil na 10ª posição do ranking de países que mais desperdiçam comida, atrás da Rússia, Eslovênia, Áustria, África do Sul, Bélgica, Índia, Belize, Irlanda, Polônia e Estados Unidos. E para que tenha noção da dimensão desse problema, em 2023, foi publicado um estudo elaborado pela Mine-Miners em parceria com a Nestlé, que diz que cada brasileiro joga fora cerca de 60 quilos de alimento que ainda estão adequados ao consumo. A média global de descarte individual, segundo a ONU, é de 74 quilos de comida literalmente jogados no lixo por cada habitante deste planeta. Este cenário revela que temos atualmente no Brasil e no mundo um círculo vicioso em pleno funcionamento, já que, na medida em que mais alimentos são jogados no lixo, mais alimentos precisam ser produzidos. E olha, pode ter certeza que junto com a comida está somada a perda de elementos como água e todos os insumos usados no processo de produção de alimentos. E antes de você dar ouvidos à conversa cada vez mais repetida de que a produção de alimentos é responsável por cerca de 1/4 das emissões mundiais de gases de efeito estufa, que tal combater a tal emissão que muitos cientistas não patrocinados pela agenda climática afirmarem aí que é uma tremenda bobagem? Que tal combater as 3 outras partes do que de fato polui o planeta? Já que sem comida, eu e você não conseguimos ficar em pé. Que tal sempre ter na memória os dados de ninguém menos que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana? Meu amigo, neste momento em que estamos fazendo uma reflexão de como combater, diminuir a fome no Brasil, é fundamental lembrar desse estudo da NASA que revelou que o Brasil protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% do seu território, enquanto a área cultivada soma apenas 7,6% das terras.
E a título de comparação, a Dinamarca cultiva 76,8% do território, ou seja, 10 vezes mais que o Brasil. A Irlanda, 74,7%. Os Países Baixos, 66,2%. O Reino Unido, 63,9%. E a Alemanha, 56,9% do território. E para todos os paladinos da fome, que adoram dizer na imprensa que vão acabar com esse grave problema no Brasil e no planeta Terra, que tal partir para soluções práticas, inteligentes? E vale lembrar que soluções inteligentes só são elaboradas por aqueles que tiveram uma boa alimentação. Afinal, sem se alimentar direito, o ser humano não consegue pensar de maneira lógica. E para evitar o desperdício de comida, temos condutas simples que fazem uma enorme diferença. Tudo começa dentro de casa, com o planejamento correto das compras, prestigiando o comércio local. Passa pela educação dos nossos filhos e nossa também, para evitar o desperdício com compras exageradas, feitas de forma impulsiva. Guardar os alimentos da maneira correta, para que possa aumentar a durabilidade. Usar a imaginação na hora de cozinhar, reciclando e aproveitando partes de alimentos que seriam descartadas, criando assim receitas novas e nutritivas. Uma outra frente de combate à fome é o aprimoramento da legislação, com leis que facilitem a doação de alimentos ainda próprios para consumo e que são descartados no comércio. Isso faria uma enorme diferença na vida de milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Elaborar políticas públicas para proteger o produtor comercialmente também é de fundamental importância quando, por falta de margem de lucro, compense descartar do que vender. É nessas horas que o Estado precisa agir rapidamente, já que é pago para isso. Meu amigo, os caminhos para acabar de fato com a fome existem. E como pode ver, isso se faz com atitudes inteligentes e criativas e não com discursos demagogos. Avante agronegócio do Brasil. Só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.